Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente produziu um pequeno documentário sobre a história da telefonia no Brasil e no mundo, mostrando desde a invenção do telefone até as redes 4G de hoje, por exemplo. Então, esse pequeno documentário é bem simples, né? Foi baseado na revista Veículos de Serviço, que quando você compra ela, juntamente vem a miniatura do Volkswagen Fusca, utilizado pela Telesp nos anos 80. Espero que vocês gostem, né? Para quem é amante aí e curte a área de telecomunicações, eu acho bem interessante. E não se esqueça de compartilhar com seus colegas. Confere aí. Não se mexa, não toque em nada. O que estava fazendo? Afrouxando a palheta. Mostre-me. Eu ouvi esse ruído. Ouvi esse ruído na outra sala. No meu equipamento sem a bateria. É possível, Watson. Nós reproduzimos e transmitimos um som. E se nós transmitimos um som, nós podemos transmitir a voz humana. Sendo uma das mais relevantes inovações tecnológicas do mundo, o telefone foi responsável por eliminar distâncias, unir pessoas e integrar nações. Porém, nos bastidores houve um gigantesco esforço logístico e de infraestrutura para tornar possível que o sistema estivesse ao alcance de todos. Um verdadeiro exército de profissionais, equipamentos e veículos foi necessário para que o complexo sistema de telefonia funcionasse. Mas quem inventou o telefone? Existe uma grande aceitação do norte-americano Alexander Graham Bell como criador. Por favor, não vá embora, Watson. Estamos à beira de uma grande invenção. Eu sei, senhor. Mas o que eu posso fazer? Só precisamos continuar tentando. Nada ainda. Eu vou tentar uma ligação diferente e vou usar um tubo também. Por favor, será que pode ficar falando um pouco? Eu já estou quase perdendo a voz, senhor. Está bem. Começamos quando quiser. Caro Sr. Watson, venha até aqui, eu quero vê-lo. O que foi? O senhor me chamou, não foi? E o que foi que eu disse? Caro Watson, venha aqui. Eu quero vê-lo. Puxa vida, até parece que foi pelo telefone. Eu não acredito, Sr. Bell. Viva! Conseguimos, Watson! Nós conseguimos! Conseguimos, Sr. Bell! Conseguimos, Watson! Porém, existem outros nomes, como o americano Elisha Gray, ou o italiano Antonio Meucci e do belga Charles Burcel. Apesar disso, a patente foi garantida a Bell em março de 1876. Na mesma época, foi registrada a primeira conversa telefônica entre duas pessoas, graças à iniciativa de Bell. Relatórios históricos dizem que a primeira frase entre Bell e seu auxiliar foi: "Sr. Watson, vem aqui, preciso de você aqui." No começo do século XX, surgiram os primeiros aparelhos telefônicos de disco. Sua caixa plástica continha uma roda com 10 furos enumerados de 0 a 9, que, ao ser girada, enviava pulsos elétricos. Em 1947, foi criado o transistor, um avanço importante para a telefonia. Com ele, as válvulas puderam ser substituídas por outras de menor tamanho, peso e temperatura de funcionamento. Grandes avanços nas ligações intercontinentais foram registradas entre 1940 e 1950, sobretudo com a expansão de cabos submarinos.
O primeiro deles, de quase 150 quilômetros de extensão, foi inaugurado em 1946. Ligava Aldersburg, na Inglaterra, a Domburg, na Alemanha, oferecendo impressionantes 60 canais telefônicos. Uma década depois, era colocado em serviço o primeiro cabo transatlântico, ligando a Escócia à Terra Nova, no Canadá, com 36 canais e uma distância de 2.826 quilômetros. Sobre a história da telefonia no Brasil, iniciou-se com Dom Pedro II. Deslumbrado com a invenção do telefone, durante a sua viagem a Filadélfia, Dom Pedro II utilizou-a para falar com o próprio Graham Bell. Na sua volta ao Brasil, ordenou a instalação das primeiras linhas telefônicas, ou seja, o telefone chegava ao nosso país. Os primeiros serviços de telefonia no país foram realizados pela Western and Brazilian Telegraph Company. A pioneira concessão efetiva do Estado para a construção e operações de linhas telefônicas no Brasil aconteceu em 1881, ano em que a Telephone Company do Brasil foi designada para interligar o Rio de Janeiro e Niterói, através de um cabo submarino. Em 1883, já havia 5.000 centrais e cerca de 1.000 assinantes de serviço de telefonia no Rio. Em torno de 1960, com o avanço da tecnologia digital pela AT&T, antiga American Telephone and Telegraph, os sistemas analógicos foram gradualmente aposentados, como chaves eletromecânicas, por exemplo. Em 1923, nasce a CTB, Companhia Telefônica do Brasil. A primeira regulamentação sobre o tema surgiria em 1931. Assistiu-se uma grande expansão da telefonia em 1958, viabilizada por um cabo coaxial, oferecendo o primeiro serviço DDD, ou seja, descagem direta à distância, entre as cidades de São Paulo e Santos. Com isso, não era mais necessário solicitar a ligação a uma central telefônica, conhecidos pelas famosas atendentes. Em 1960, a população brasileira era de 70 milhões de habitantes, com apenas 1 milhão de telefones, operadas por nada menos que 900 concessionárias espalhadas pelo país. A partir do século XX, as carroças de tração animal foram substituídas por veículos automotores. Uma das peculiaridades das companhias telefônicas brasileiras foi a adoção de automóveis de passeio para auxiliar na manutenção das redes e na ligação de novas linhas. O Fusca, devido ao preço e manutenção, aliados à sua resistência incontestável, estava entre os favoritos, entre 1960 e 1980. Atualmente, os carros mais comuns são Fiat, Mille, Palio, Uno, Gol e Celta. Para trabalhos que é necessário transporte de equipamentos ou mais pessoas, é frequente o uso de Kombis, L200, Saveiro e caminhonetas em geral. Algumas das especificações técnicas do Volkswagen Fuca 1977 são 1.300 cilindradas a álcool ou gasolina, 1.300 tipo L a álcool ou gasolina ou motor 1.600 a gasolina. Seu motor tem combustão interna com 4 cilindros, ciclo 4 tempos instalado na traseira do veículo. Sua transmissão é de 4 marchas sincronizadas à frente e uma à ré. Seu peso total é 798 kg e a velocidade máxima no motor 1.300 a álcool é de 115 km por hora e no motor 1.300 a gasolina é de 108. Com equipado de motor 1.600 a gasolina, a velocidade máxima é de 133 km por hora. Seu consumo médio ao motor 1.300 a álcool é 8,8 kg/litro, 1.300 a gasolina 11,4 kg/litro e equipado com o motor 1.600 a gasolina 11,8 kg/litro.